Então vamos lá. Hoje eu trouxe mais uma questão para resolvermos juntos. Vamos aprender como descobrir a contribuição de lipídios e carboidratos no fornecimento de energia durante o exercício. Para isso, iremos utilizar a razão das trocas respiratórias, que será representado pela letra R durante os cálculos. A medida da razão das trocas respiratórias é feita analisando a composição dos gases inspirados e expirados durante o exercício. Inicialmente, medindo os volumes de oxigênio e dióxido de carbono, e para realizar a relação entre os dois, dividimos o volume expirado de CO2 pelo volume inspirado de O2. Pelas características da oxidação de cada substrato, sabemos que ao dividir esses valores, o resultado será um número entre 0,7 e 1, sendo R igual a 0,7, onde considera-se que toda a energia foi fornecida pelos lipídios, e o R igual a 1, indicando que toda a energia foi proveniente dos carboidratos. Os valores entre esses extremos indicam que houve uma contribuição considerável de ambos os substratos no fornecimento de energia. Bom, essa foi uma explicação muito simplificada do cálculo da razão das trocas respiratórias. A questão de hoje nos fornecerá esse valor, por isso não irei aprofundar muito mais em como chegar até ele. Então, iremos focar mais em como utilizar o valor de R para descobrir a participação de cada substrato no fornecimento de energia. Eu trouxe alguns desenhos para nos ajudar nessa parte. Vamos imaginar que o nosso corpo possuísse um medidor mostrando qual a contribuição de cada substrato no fornecimento de energia no exercício. Quando o ponteiro está no 0,7, toda a energia parte dos lipídios, representado no desenho pela cor amarela. Se o ponteiro estiver posicionado no 1, representa que toda a energia foi fornecida pelos carboidratos, representado pela cor azul. Com o ponteiro no 0,85, ou seja, exatamente na metade, ambos os substratos possuem a mesma contribuição. Por fim, o ponteiro no 0,78, sabemos que há uma maior contribuição dos lipídios, representado pelo maior setor amarelo no desenho. E essa contribuição equivale à distância entre 1 e 0,78. O mesmo valeria com o ponteiro no 0,92. Porém, nesse caso, a maior contribuição seria dos carboidratos. Mais à frente, iremos entender melhor como utilizar essas informações. Também é interessante saber que o R que estamos utilizando na questão é um R não proteico, ou seja, não considera a participação das proteínas no fornecimento de energia, o que de certa forma não é impreciso, pois em condições normais a participação das proteínas como substrato energético é muito baixa, então usualmente não a consideramos. Bom, vamos aprender agora como calcular essa contribuição. O enunciado da questão nos diz: um atleta com massa corporal de 76 kg realiza uma corrida a 12 km por hora durante 60 minutos. Supondo que toda a energia gasta foi produzida via metabolismo aeróbico, e sabendo que o valor médio de R do atleta é igual a 0,78, quantos gramas de carboidrato e de gordura foram degradados durante todo o exercício? Inicialmente, precisamos descobrir o gasto energético do atleta durante o exercício. Para isso, precisamos multiplicar o valor de média da corrida a 12 km por hora, que equivale a 11,5, a massa do indivíduo, de 76 kg, e o tempo de exercício, de 1 hora. Realizando as multiplicações, temos que o valor do gasto energético do atleta foi de 874 kcal. Sabemos também que o R do indivíduo equivale a 0,78. Para descobrir quanto esse valor corresponde da contribuição dos substratos no fornecimento de energia, podemos utilizar a regra de 3. Na primeira relação, é comum confundir e pensar que 100% equivale a 1, mas temos que lembrar que como os valores variam de 0,7 a 1, o 100% corresponde a 0,30, que é a distância entre os valores. Vamos começar pela multiplicação dos lipídios. Como vimos no gráfico, todos os valores abaixo de 0,85 indicam uma predominância desse substrato. Então vamos descobrir a contribuição. Do 0,30, que equivale ao total, 0,22 vem dos lipídios, pois é a distância entre 1 até 0,78. Na regra de 3, o x é a porcentagem que o valor de 0,22 representa do total. Resolvendo a regra de 3, percebemos que 73% da energia foram derivados de lipídios. Multiplicando essa porcentagem pelo valor de 874 kcal da energia total consumida, temos que 638 kcal foram provenientes de lipídios.
1 grama de lipídio oxidado equivale ao fornecimento de 9,4 quilocalorias de energia. Portanto, se dividirmos os 638 quilocalorias por 9,4 quilocalorias, teremos o valor em gramas de lipídio degradado, resultando na degradação de aproximadamente 67,9 gramas do mesmo. As 236 quilocalorias restantes são provenientes dos carboidratos. Sabemos que cada 4,1 quilocalorias equivale à degradação de 1 grama desse substrato. Realizando os cálculos, vemos que aproximadamente 57,6 gramas de carboidrato foram degradados durante o exercício. Agora que já temos todos os valores pedidos na questão, vamos ver como podemos interpretá-los. Os cálculos que realizamos, de maneira mais concreta, estão ligados a dois aspectos nutricionais. O primeiro vem da possibilidade de saber a quantidade da reserva energética que foi perdida durante o exercício. Perda de massa não proveniente de perda hídrica, ou seja, representa um valor mais fidedigno dessa perda, pois considera apenas a massa que foi retirada de gordura e carboidrato, e não da desidratação que ocorre durante o exercício. O último ponto diz respeito à possibilidade de conhecer o quanto foi reduzido as reservas de cada substrato após o exercício, contribuindo no planejamento da dieta dos indivíduos, em relação à composição de macronutrientes na alimentação, visando repor o déficit energético que foi criado após a degradação de lipídios e carboidratos durante o exercício. Bom, essa foi a questão que separei para resolvermos juntos. Ficou alguma dúvida? Tem alguma sugestão de questão para resolvermos no próximo vídeo? Comenta aí embaixo. Aproveita para conhecer mais do nosso canal. Até a próxima!